A paz, amados irmãos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que os anjos do Senhor estejam à nossa volta, nos protegendo e nos livrando de todo mal, que o nosso Pai eterno, querido, todo-poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, nos cubra com seu manto sagrado e cuide de tudo que nos pertence, amém? Glórias a Deus por mais um dia de vida, até aqui o Senhor nos sustentou. E hoje Deus me traz aqui para dizer-lhes que Ele está ouvindo o clamor dos pais que estão clamando pelos seus filhos que estão desviados do Senhor. Deus está dizendo que está dando livramento de morte para ele. Amém? Glórias a Deus. Vamos meditar então em Gênesis capítulo 18, que diz: Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Sodoma e Gomorra estavam contaminadas. O Senhor desceu para ver a situação da cidade, não se agradou e trouxe enxofre e fogo e detonou todos daquela cidade, Acabou com a cidade, os homens que estavam lá em pecados morreram, mas Deus intercedeu pela vida de Ló. Deus deu livramento para Ló, porque ele ouviu a oração do seu tio Abraão. Então Deus está nos dizendo hoje que Ele está dando livramento de morte para os nossos filhos. Ele está ouvindo a oração dos pais. Aqui em Gênesis 19 diz, no versículo 5, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? O povo da cidade queria saber, falando com Ló. Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Então, aqui fala do pecado dos homens daquelas cidades, Então, os homens tinham relação sexual com outros homens, tá? Aqui no versículo 12 do capítulo 19 de Gênesis diz: Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Os anjos do Senhor perguntaram a ele: Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. As cidades foram destruídas, tá bom? Aqui no versículo 18 diz: Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Então Deus salvou a vida de Ló, porque ouviu a oração de Abraão. Então, antes que Deus jogasse enxofre e fogo nas cidades de Sodoma e Gomorra, Ló e sua família foram retirados de lá, tá? Ló e a família foram retirados da cidade de Sodoma. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos pecados dos homens. Amém? Glória a Deus. Lembrando que a palavra de Deus, ela é viva. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. A gente pode ver, que a história bíblica, ela continua acontecendo nos dias de hoje, tá bom? Então, o pecado tem como seu salário a morte. O salário do pecado é a morte, é a doença, é a falência financeira. Amém? A desobediência a Deus, a desobediência aos 10 mandamentos que estão em Êxodo 20, traz morte, traz falência financeira
e traz a doença, que é para a morte. Amém? Então, amados, nós estamos aqui vivos porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus justo, tá? Ele é justo. Então, quem não quer obedecer, sofre as consequências. E quem anda em obediência a Deus, a palavra de Deus, recebe as bênçãos. Amém? Glórias a Deus. Mas se aquele que está desviado quiser retornar para o Senhor está de braços abertos para recebê-lo o tempo todo. Deus nunca se afasta da gente. Nós é que nos afastamos de Deus. Tá bem? Aqui na palavra em 1 Coríntios, capítulo 6, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas, quando nos arrependemos dos nossos pecados, dizemos não aos pecados e passamos a andar com Deus, quando nos arrependemos verdadeiramente, Deus é bondoso para nos perdoar, mas não podemos cometer mais tais pecados. Aquele que roubava não pode voltar a roubar, o que bebia não bebe mais, o que matava não mata mais, tá? O que fazia feitiçaria não faz mais, o que falava com os mortos não faz mais, não consulte mais os mortos. Amém? O nosso livro de consulta é a Bíblia. Nós temos acesso direto a Deus, ao Espírito Santo. Um coração verdadeiro, um coração contrito, uma oração sincera. Deus ouve, Deus nos atende, Deus fala conosco. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então nós vamos orar agora o Salmo de número, acho que é 86, se eu não me engano. Vamos ver aqui. 85. Pede-se o perdão de Deus. Diz assim, Salmos 85, pede-se o perdão de Deus. Então nós vamos pedir perdão a Deus. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restaurastes a propriedade de Jacó, perdoastes a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez.
Próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém? Veja bem, aqui no versículo 8 do Salmo 85, diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Então, a partir do momento que a gente deixa o pecado e que a gente se volta para Deus, vem para a presença de Deus em obediência, em santidade, então a gente passa a ouvir a voz de Deus. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Mas escutar aqui não é só escutar, quer dizer o quê? Obedecer. O Senhor vai falar comigo e eu vou obedecer. Então você vai ouvir a Deus, você vai ouvir o Espírito Santo falar com você de várias formas, voz audível, um sentimento, uma vozinha dentro de você, coisa boa, né? E te dando uma boa direção através da palavra, às vezes até através de um louvor, ou através de alguém que Deus vai levantar para poder te ajudar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Quando ele fala aqui de santos, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Santos aqui são aquelas pessoas que andam em fidelidade à palavra de Deus. Santos que já largaram o pecado, estão caminhando com o Senhor. Esse santo aqui não quer dizer santidade, tá? Só quem é santo é Deus. Nós não somos santos, nós somos pecadores. Mas ele se refere aos seus filhos que estão em obediência a santos, tá bom? Tá bom? Deixa eu ver aqui. Então aqui nesse salmo tá falando o quê? Da restauração da aliança de Deus com o seu povo. Então Deus nos deu a palavra de livramento de morte, né? Deus disse que está dando livramento de morte para os nossos filhos, porque nós estamos orando e clamando pela vida deles, para Deus trazê-los de volta para o centro da vontade dele. Amém? Glórias a Deus. Então aqui Deus está dizendo o quê? Que ele está restaurando a aliança, né? Dos nossos filhos, dos filhos que estão em desobediência. Ele está restaurando, ele está trazendo de volta para perto dele. Amém? Tem coisas na vida que, se não tiver intervenção divina, fica difícil. E esse tipo de pecado, como outros também, né? Tem que ter intervenção divina. Tem que ter. Veja bem, nós andamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu sei que é difícil isso, porque, veja bem, Deus diz que o mundo jaz do maligno. Então, se o mundo jaz do maligno, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós somos de Deus, temos que andar conforme a palavra de Deus e não aceitar as coisas do mundo e não caminhar como as coisas do mundo. Tá certo? Na política, por exemplo, todo mundo rouba. Também vou roubar, né?
Todo mundo assiste vídeo pornográfico. Por que eu não posso? Entende? As pessoas falam assim, né? Pensam assim, aí se metem na pornografia, daqui a pouco estão com prostituição. Ah, muita gente se prostitui para ganhar dinheiro. O que tem? Eu tenho ouvido isso das pessoas, né? O que tem? Está caminhando para a morte, porque isso é pecado, entende? Então, eu ouvi de uma avó falando assim, agora o mundo tá assim, fazer o quê? Então, amados, nós temos que meditar na Bíblia, aprender a palavra para nós caminharmos em verdade, para Deus dar livramento de morte, de doença, de falência financeira para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa descendência. Amém? Na palavra de Deus diz, aquele que desobedece, Deus castiga até a 3ª e 4ª geração, e Deus castiga os pais nos filhos. Mas quando a gente converte o nosso coração a Deus, Ele é piedoso, Ele é misericordioso e Ele tira a maldição que Ele mesmo lançou. Tá bem? Então a obediência é o caminho para nós recebermos a nossa vitória, a salvação, depois que a gente morrer, deixar aqui a terra, a nossa alma ir para o céu, tá? Glórias a Deus, aleluia. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra, é no teu nome, papai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que te louvamos, que te bendizemos, que te engrandecemos, porque o Senhor é Deus poderoso sobre os céus e a terra. É no nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelos pecados dos nossos antepassados e dos nossos filhos. Pedimos, Pai, que o Senhor traga os nossos filhos, Pai, para o centro da tua vontade. Todo aquele que está desviado, Pai, alinha, Pai, alinha com o teu propósito, com a tua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Senhor, nós precisamos de Ti. Colocamos o Brasil, colocamos as nações, as crianças, os jovens, adolescentes, os casamentos, as famílias, diante do Teu altar puro e sagrado. Nos ajuda, Jesus. Nos encha de força, coragem, determinação e ousadia. Aumenta a nossa fé. Coloca a tua humildade no nosso coração. Nos dê um coração de carne e um espírito novo, Pai. Coloca os frutos do Espírito Santo dentro de nós. A paz, o amor, a bondade. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho que interromper a oração aqui, porque Deus está pedindo para eu falar de rejeição. Muito bem. Alguns pais ou cuidadores rejeitam o filho quando eles se desviam no caminho do Senhor. Eu estou falando aqui da família cristã. Porque a família que não é cristã, às vezes ela até não entende, aceita, né? E tem família também que não é cristã, mas tem entendimento e também não aceita e bota o filho para fora de casa. O que Deus está falando é o seguinte: quando Ele dá os filhos para a gente, nós temos que cuidar deles, cuidar bem e orientá-los bem. Quando eles tomam uma decisão que não é legal, que não é bom para ele, que está totalmente errado, os pais precisam orientar os seus filhos, mas às vezes os filhos não querem, porque já são adultos, porque já são independentes, enfim.
O que Deus está me dizendo é o seguinte, que os pais precisam amar os filhos incondicionalmente, mas esse amor incondicional não quer dizer que você vai concordar com a decisão errada do seu filho. Então, eu vou dar aqui o testemunho de uma irmã, de um grupo de libertação, estudo de libertação que eu participei. Eu não concluí o curso por causa do horário, mas eu fiquei um tempo no curso e essa mãe, ela deu esse testemunho que eu vou compartilhar com vocês, que Deus está pedindo para eu compartilhar. É um testemunho de amor. Quando a gente ama, a gente não desiste. O que Deus está nos dizendo é: não desista do teu filho, não desista da tua filha nunca. Não coloque para fora de casa. Se Deus deu para você, você cuida. Você não tem que concordar, mas não é para expulsar de casa. Então você vai ter entendimento melhor através do testemunho dessa irmã. Muito bem. O filho dessa irmã, ele disse para a mãe que ele estava gostando de uma pessoa do mesmo sexo, a família é cristã. E a mãe, muito sábia, chegou para ele e disse: meu filho, eu te amo. Você sabe que você conhece a palavra de Deus, você sabe que você está errado. Eu não concordo com essa tua decisão, mas eu te amo e você sempre vai continuar sendo meu filho e morando aqui em casa até quando você quiser. Mas eu não concordo com essa atitude. E ela imediatamente dobrou os joelhos, colocou o rosto no chão e foi orar, pedindo a Deus que libertasse o filho dela desse erro, tanto ela quanto o marido. Mas o filho disse: ou você aceita eu desse jeito, ou eu vou embora de casa. Ela disse assim: eu não aceito. As portas da minha casa sempre estarão abertas para você. Eu não estou te mandando embora, mas eu não aceito essa tua decisão. Ele pegou e foi embora. Ela foi até o portão e falou para ele: eu não estou te mandando embora, você está indo porque você quer. Mas o dia que você quiser voltar, a porta de casa sempre estará aberta para você. Nós sempre iremos te receber com os braços abertos. Estou até toda arrepiada aqui. Muito bem, esse rapaz passou um tempo longe, não se sabe aonde, não entrou em comunicação com a família. E ela orando, o marido orando, a igreja orando, o pastor orando, intercedendo pela vida dele, como Abraão intercedeu por Ló. E um dia ele ligou para a mãe. Ele falou: mãe, eu quero voltar para casa, a senhora me perdoa? Ela falou: perdoa, meu filho, pode voltar. Ela preparou um banquete para o filho dela, ela fez tudo de comida que o filho dela gostava. Tudo ela fez, passou o dia inteiro cozinhando, ou dias cozinhando. Quando ele chegou, que ela olhou para o filho dela, ela quase não reconheceu, de tão sujo, de tão magro, estava imundo, parecia que tinha assim muito tempo que ele não tomava banho. Ela falou: meu filho vai tomar um banho. Ele foi tomar um banho, ela colocou uma roupa limpa dele na cama, ele se vestiu com roupa limpa, ela o levou até a mesa. Ela disse que ele comia tanto que parecia que ele não comia há muito tempo. Depois ele confessou a essa mãe que ele dividia a comida com os ratos. A comida que os ratos estavam comendo na rua, ele também estava comendo.
Veja a atitude dessa mãe. É um modelo para todos nós. Não se expulsa um filho de casa, mas também não se aceita a decisão errada dele. Não se convive com a decisão errada dele. É joelho no chão, cara no pó, que intercedendo por ele, como Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló, Deus ouve a oração e Deus restaura e dá livramento de morte. Amém? O filho dela, no dia seguinte, estava arrumado com a Bíblia debaixo do braço, arrependido dos seus pecados, da sua desobediência, rebeldia, e voltou para a igreja. Amém? Glórias a Deus. Esse é o nosso Deus, Deus de restauração. Então Deus nos diz: não desista do seu filho, ore pelo seu filho, ore pelas crianças, amém? Pelos jovens, orem, que eu dou livramento, orem, não cessem de orar, amém? Glórias a Deus, aleluia. Oh, meu Pai, glórias a Deus, aleluia. Eu declaro a sua casa liberta, curada, salva, seu filho retornando para casa em obediência ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo Satanás. Larga as crianças, larga os jovens, larga em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro que as crianças são do Senhor, que os jovens são do Senhor, que nós todos somos do Senhor, somos filhos de Deus, amém? Declaro prosperidade, saúde na tua casa e na tua família, muito amor e paz e sabedoria. Deus te abençoe, fique na paz, orem por mim também, pela minha casa, amém? Eu estou saindo para uma missão agora e deixo essa palavra para vocês. Deus está salvando o teu filho da morte. Deus te abençoe, fique na paz, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas e deixa seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Deus te abençoe.